Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar a nossa leitura bíblica, que Deus venha sempre se revelar através de cada leitura, cada palavra, cada direção que nos é dada, através da santa e sagrada Escritura. Quanto mais nós assim entendemos e compreendemos isso, quanto mais nós iremos prevalecer e vencer e viver algo assim de forma sobrenatural no próprio Deus. Como Elias viveu, Eliseu venceu muitas guerras, muitas batalhas, e aqui numa situação com a guerra em Samaria, o cerco estava forte, chegou até uma situação de uma mãe entrar em acordo para poder comer um filho num dia, depois o outro filho no outro dia, mas quando comeram o filho de uma, a outra, então no outro dia sumiu, né? Ela foi esperta, que estava barriga cheia, então não vou matar meu filho agora não, já comeu o filho da outra e tudo certo, e fugiu com seu filho. Olha que situação. Quando essa mulher ela foi falar com o rei rasgou as suas vestes pela a desgraça que estava acontecendo naquele local. Como podemos ver na Ucrânia hoje, quantas situações de tragédia, desgraça, enfim, por causa de uma guerra. E aonde então o cerco estava grande, se vendiam uma caneca de esterco de pombo por 5 moedas de prata, vendia-se uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. Então imagine a fome e o cerco que havia naquele lugar. E Eliseu disse então que haveria comida no outro dia. E assim, olha só, 2 Reis, no capítulo 7, Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Então, o preço aqui é uma pichincha, na verdade. E o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando diante aos homens de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Olha só, esse oficial, ele duvidou, ele questionou, mas como isso vai poder acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Então o oficial do rei estava ali, olhando, vendo, ouvindo o que Eliseu estava falando, e já começou a duvidar. Ainda que o Senhor abrisse dos céus comportas, será que isso poderia acontecer? Ele disse: você verá, mas não vai comer coisa alguma. Então havia 4 leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui para esperar a morte? Se resolvermos entrar na cidade, vamos morrer de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Quer dizer, se ficar o bicho pega, se ficar o bicho come, aquela coisa toda, né? Vamos, pois, então, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Quer dizer, não vamos perder nada, estamos praticamente mortos mesmo. E ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. E quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer. Olha só como Deus ele trabalha no favor daqueles que realmente o temem, daqueles que estão sempre confiando em seu poder, na sua presença, enfim. Então, para salvar a vida, fugiram ao anoitecer, abandonou as tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. E tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram, entrou numa outra tenda, pegaram o que quiseram e ali esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Olha só, eram leprosos, eram homens que eram excluídos da sociedade, não podiam viver na cidade. E se ele entrasse também ali haveria fome, não ia ter como se sobreviver. Então disseram: vamos então nos render aos nossos inimigos, para que a gente não morra de fome. Se matarem, vamos morrer, enfim. E aí então eles
foram vir então o acampamento, porque o Senhor fez esse milagre. Eles fugiram, deixaram tudo para trás. Imagina então o desespero e o terror que foi naquele acampamento, o qual fugiram, deixando tudo para trás. Então, eles foram numa tenda, comeram, beberam, pegaram a prata, o ouro, enfim, qual quiseram, depois foram para outra, mas depois já falaram, olha, o que estamos fazendo não é coisa certa, porque o Senhor abre as portas, então, mas que a gente possa também dividir com as pessoas. E aí então eles disseram, este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, vamos ser castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram. Entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia. Ela foi anunciada dentro do palácio. O rei levantou-se de noite e disse aos seus conselheiros, eu explicarei a vocês os que os arameus planejaram. Como sabe que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando, com certeza eles sairão e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Você vê que, olha só o rei, a sua imaginação, como ela foi tão fértil, como foi a notícia que chegou, que não tinha ninguém no acampamento. Então isso é uma armadilha. Nós fomos lá, vamos ser mortos, vamos ser destruídos, porque eles vão nos pegar realmente na surdina, naquela situação que não estamos esperando. Vamos estar lá com fome, vamos querer comer tudo que tem pela frente e podemos ser mortos naquele momento. Então o rei pensou isso de uma forma assim bastante negativa, dizendo, olha só, com certeza eles sairão, então os pegaremos vivos e vamos entrar na cidade. Mas um dos seus conselheiros respondeu, manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, assim como toda essa multidão condenada. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. E assim que preparou 2 carros de guerra com seus cavalos, os reis os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores, vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontrou todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiu. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade, mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus tinha dito ao rei. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado ao homem de Deus, perguntando, ainda que o Senhor abrisse do céu as comportas, será que isso poderia acontecer? E o homem de Deus havia respondido, você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Olha só que situação deste homem, a qual ele duvidou, ele contestou, ele questionou, ele não acreditou, ele não foi realmente uma pessoa a qual Deus se agradou, e ele mesmo ele foi pisoteado pelos seus próprios compatriotas que saíram então naquela ânsia da fome. Imagina então uma multidão saindo de um lugar que estava fechado, ele estava junto à porta, ele foi realmente atropelado e morreu. O Eliseu já tinha dado essa direção, já tinha profetizado sobre isso, que iria assim acontecer, e assim então, literalmente, como está escrito, assim então aconteceu. E nós precisamos estar muito atentos a isso, para não sermos roubados, não sermos saqueados, porque se nós não fizermos o que agrada ao nosso Deus, podemos ser roubados, ser saqueados, envergonhados, humilhados e destruídos, porque se Deus não operar, podemos ser transformados realmente em escárnio, zombaria,
apenas desgraças podem vir a acontecer. Mas se estivermos atentos à voz do nosso Deus, fazer aquilo que o agrada, o quanto mais poderemos prevalecer, vencer, avançar no Senhor, prosperar e viver algo assim de forma gloriosa, poderosa e sobrenatural. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família e que nós possamos sim realmente prevalecer ainda muito mais, porque é Deus que vai se manifestar, é Deus que vai operar, é Deus que vai realizar milagres, maravilhas sobre as nossas vidas, porque Ele é fiel para isso e muito mais. Amém? Que você então creia, acredite, tome posse dessa palavra, que Deus venha te surpreender e te abençoar ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus. Apenas acredite, confie no seu chamado, no que Deus tem para com a sua vida e com certeza Ele sempre há de te surpreender e te abençoar ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele venha nos surpreender e nos abençoar ainda muito mais. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, Pai, por essa grande oportunidade, esse privilégio que o Senhor tem para conosco, meu Pai, e poder realmente nos lançar sempre aos teus pés, saber que o Senhor está honrando, abençoando, nos consagrando, meu Pai, porque eu sei que o Senhor tem o poder para abençoar e consagrar muito mais, meu Pai, a nossa própria vida. Então, que assim o Senhor venha se manifestar, que o Senhor venha operar e realizar ainda muito mais, meu Pai, sobre a nossa vida. Eu peço a Tua presença, eu peço a Tua essência e o Teu poder para sermos transformados e abençoados ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus, Deus te surpreenda, te prospere, te dê visão, direção, capacitação e que nada possa impedir você de viver o melhor de Deus. Que Deus abençoe, te prospere abundantemente, que essa paz, ela reine, ela governe, ela prospere abundantemente sobre a sua vida, sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se precisar, pode contar conosco, sendo as mensagens, nossas orações, em nome do Senhor Jesus.